Ele fez os céus, Ele fez a terra, fez o homem à sua semelhança. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, povo do Amapá, boa noite, Brasil, boa noite, globo terrestre. Aonde tem TV Cidade, tem a palavra de Deus para você que está nos assistindo. Eu sou o evangelista Jairo Maciel e essa é a nossa primeira de muitas edições de um programa que o Senhor colocou no meu coração. Antes nós éramos uma live na época da pandemia e agora expandiu para a TV via satélite e TV digital. Eu sou o evangelista Jairo Maciel e este é o nosso programa Jesus em Live, porque aqui Jesus é o Senhor. Quero cumprimentar todos vocês aí em casa que estão nos assistindo, povo de Deus, convidado, não importa a sua religião. O nosso Deus Criador, Ele é único, perfeito, maravilhoso e todo-poderoso. E nós vamos começar esta programação, como vocês estão ouvindo esse som maravilhoso, isso aí chama-se Salmo 91, um louvor que Deus me deu. Este louvor, ele foi inspirado pelo Espírito Santo e me dado para eu gravar. Então eu vou passar a minha voz para esse louvor, que ele está pronto. São uma letra que o Senhor Jesus me deu. E eu quero dizer para vocês que aqui no programa Jesus em Live nós vamos ter um quadro dos nossos levitas, onde você que canta, compõe, vai poder falar do seu ministério, vai poder expressar sua fé para com Deus. Amém? Então fique à vontade, nós vamos aqui conversando com você. Eu quero dizer assim para você, hoje é a nossa estreia aqui na TV Cidade. Quero mandar esse grande abraço ao nosso querido irmão, pastor Heraldo Trindade, que recebeu o nosso projeto, que recebeu o programa Jesus em Live e nos deu esse horário maravilhoso das 21 horas. Amém? Toda sexta-feira vamos estar aqui com vocês na TV Cidade para a gente falar de Cristo, ouvir a palavra de Deus, ouvir louvor e testemunho de vida do poder de Deus, da excelência do poder do nosso Deus nas nossas vidas. E eu quero iniciar falando desse programa. O nosso programa ele vai ter conteúdos maravilhosos. Aqui nós vamos estar entrevistando os nossos irmãos que são teólogos, os nossos escritores, os nossos compositores, cantores. E nós vamos falar de algo que é da área do meu ministério, evangelismo. Nós vamos falar de missão. Aqueles jovens que vêm de outros países fazer missão, os brasileiros amapaenses que vão para outros países também fazer missão. Nós vamos falar desse trabalho, trabalhos voluntários, trabalhos que as pessoas saem de suas casas à noite, de madrugada, para alimentar as pessoas que são moradores de rua, pessoas que estão em situação vulnerável ao mal deste mundo. Mas o nosso Deus nos chamou, nos resgatou para nós estarmos aqui para fazer o seu querer, a sua vontade e amar ao nosso próximo como a nós mesmos e amar sobre tudo e todos o nosso Deus acima de todas as coisas. Nós vamos agora para a nossa primeira matéria que já está no ponto, né, amigo e irmão? Nosso querido amigo Breno, meu querido, está aqui o nosso produtor do programa Jesus em Live, escolhido a dedo por Deus. Quero mandar aqui um grande abraço para todos. Antes da gente começar essa programação, quero mandar um abraço para a empresa Talento Digital que acreditou no nosso trabalho. Irmão Ricardo, a irmã Riquelme, que patrocinaram, apoiaram culturalmente a cultura gospel, né? A cultura cristã no Amapá, nos deram esse apoio, querido. Você vê na cidade aí o outdoor da Jesus em Live. Quem passa vai enxergar o nosso outdoor, né? Então você é nosso convidado para nos assistir hoje. Um grande abraço para nossa querida irmã Beth, a nossa querida amiga Beth, lá no shopping. Olha só, gente, Shopping Independência, na loja Birimbau, a loja do homem e da mulher também. Coisa linda, maravilhosa, são apoiadores do nosso programa. Um abraço para a irmã Rosiane Correia, da Rose Joias, lá da Relojaria Sica. Um grande abraço ao nosso irmão Alci Fernandes, que daqui a pouco vai estar conosco aqui, contando um testemunho poderoso de vida. E mais daqui a pouco eu quero agradecer a estes irmãos que nos apoiaram hoje. Mas nós vamos assistir esta primeira matéria que vem falando de
Missão e Evangelismo, lá direto da UEAP, onde os nossos irmãos que vieram lá da Coreia do Sul, estiveram aqui no Brasil, vieram aqui no Amapá, evangelizar de uma forma diferente. E nós vamos assistir esse trabalho maravilhoso para o reino de Deus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ver a matéria. E a gente continua aqui com nossos irmãos coreanos que vieram lá do outro lado do mundo trazer a mensagem de Deus. E nós estamos aqui direto da UEA para a TV Cidade, canal 2.1, no programa Jesus em Live, onde aqui Jesus é o Senhor. Eu estou aqui com... Qual o seu nome? Ana Beatriz. Ana Beatriz, você, além de intérprete, já é missionária? Como é que é? Assim, eu faço muitos trabalhos na igreja, eu estou envolvida nesse projeto missionário desde o ano passado. Então, eu acredito que eu sou missionária, porque o trabalho de todo cristão é ser missionário onde vá. Então, sim. É verdade. Fala um pouco pra gente como é lidar com os irmãos que vêm de outra cultura. Olha, eu acho que lidar com pessoas de outras culturas é muito diferente, porque eles estão acostumados de um jeito que a gente não tá. Então, por exemplo, às vezes eu tenho algumas dificuldades em passar algumas perguntas que pessoas aqui brasileiras fazem para eles, porque o jeito que eles entendem as coisas é uma coisa mais direta. Só que nós brasileiros, nós temos esse costume de perguntar coisas profundas, aprofundar coisas mais a fundo. Então, às vezes, são algumas dificuldades que a gente tem na língua mesmo, mas que com o Espírito Santo não tem como a gente não negar e a gente não falar aquilo que a pessoa quer falar. Então, claro que nós temos algumas dificuldades, mas quando nós nos unimos como uma igreja, então nada fica difícil para nós. Verdade, louvado seja Deus. Então, apresenta pra gente um pouco os irmãos. Qual o nome do nosso irmão aqui? Daniel. O Daniel. Meu nome é Jay. Jay? Sim, sim. I'm Jamin. Chris. Chris. Meu nome é Min. Opa, que o irmão já está mais esclarecido. Então vocês vieram trazer a mensagem do Senhor. O que vocês estão achando de evangelizar dentro de uma universidade amapaense brasileira? What you guys are feeling about spreading the gospel in our university in Macapá City? I think I really enjoyed it last year, so I'm back again. And I think just the people that I talked to, everybody's very open to us spreading the gospel. So everybody's so welcoming. So it's just a great experience all around. É o segundo ano dele aqui em Macapá, mas ele gostou bastante, tanto que ele está aqui esse ano de novo. E ele, pelas pessoas que ele conversou, ultimamente ele consegue ver que as pessoas estão aptas a ouvir o que eles têm para compartilhar. E agora eu quero falar para vocês de uma coisa muito importante. Tem um responsável que trouxe esses jovens do outro lado do mundo para praticar missão e evangelizar em nome de Jesus. Vem conosco. Então, direto da UEAP, nós vamos conversar com o pastor Samuel Kim. Meu pastor, eu lhe saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. E aqui é uma pergunta muito importante para todos nós. Pastor, esses jovens vieram em época de aula, faculdade, em anos letivos, saíram do seu país para vir trazer, com a missão de trazer o Evangelho de Cristo que transforma, o Evangelho que muda a vida daquele que crê. Pastor, como é que é trabalhar com esses jovens, ser responsável por eles? Fala um pouco pra gente como é liderar essa equipe. Olha, é a coisa mais prazerosa trabalhar com jovens, porque a juventude, bom, na minha idade, já estando perto dos 50, fica muito assim, focado nas coisas assim, da igreja para adultos, né? Mas quando voltamos a trabalhar com jovens, é como que recobramos outra vez essa força, essa paixão que os jovens têm, né? Então, o fato é que se nós pensamos um pouco no futuro do país, como também no futuro da igreja, é muito importante trabalhar com jovens, porque se nós perdemos jovens, perdemos também a próxima geração da igreja, como também a próxima geração da nação e o mundo inteiro também. Então, eu acho que é muito importante poder trabalhar com jovens. A paz do Senhor. A paz do e a Senhor. gente continua por aqui com a palavra de Deus, amém?
Amém. Continuando a nossa matéria, agora chegou um momento muito importante, que é um momento de palavra. A palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que muda o coração e a vida daqueles que dizem sim para Cristo. Porque a palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência. Eles não vieram lá do outro lado do mundo forçar as pessoas a aceitar Jesus, mas eles vieram falar que até lá do outro lado do mundo é importante ter Cristo para a nossa vida. Está aqui do meu lado a irmã Lorena, que é intérprete do pastor Jay, que vai traduzir essa palavra, a mensagem do Senhor, através do nosso querido jovem pastor Jay. Pastor Jay, é um prazer lhe conhecer pessoalmente. Vi o Senhor pregando neste domingo na igreja Bet Sean. Pensa numa palavra que mexeu muito e impactou a minha vida ministerial. The things you said there was really beautiful, was really good, it touched his heart. E eu queria começar essa entrevista com o Senhor te pedindo para falar mais um pouquinho sobre essa sua história na Turquia. Fazer missão na Turquia não foi nada fácil. I think I mentioned in my sermon that only 2% of the population are Christians. Ele falou lá na Bet Sean que apenas 2% lá na Turquia são cristãos. And as a Protestant, less than 1% is the Protestant in the Turkey. E como um protestante, apenas 1% lá da população da Turquia é protestante também. So it's impossible to find our fellow brothers and sisters in Christ. Então é muito difícil encontrar outras pessoas que também acreditam em Deus lá na Turquia. But that doesn't mean God's not working in that place. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja lá também. Because just like me, Assim como ele, there are multiple and so many different kinds of missionaries working in the Turkey. Assim como ele, também existe várias pessoas fazendo diferentes trabalhos lá na Turquia. And I even met Brazilian missionaries. E ele também encontrou missionários brasileiros lá na Turquia. And the missionaries being sent to Turkey, it means that God is working in the land of Turkey. E saber que existem missionários brasileiros que estão lá significa que Deus está trabalhando também nesses missionários lá na Turquia. But yes, it's hard. Mas sim, é muito difícil. Because it's impossible to evangelize. Porque é muito difícil de evangelizar as pessoas lá. And we had to be careful with our words. E precisa ter muito cuidado com as palavras, com aquilo que eles vão falar. And then when they feel like church is building up, E quando você tem aquela sensação de que a igreja está crescendo, police can come in at any time. a polícia pode aparecer a qualquer momento. So if you're watching this in this moment, Então, se você está assistindo isso and agora, then if you want to receive this love, se você quer receber essa would mensagem, you put your hands on your heart coloque a mão no seu coração and would you pray with me? e ore conosco. Dear Heavenly Father, Senhor Pai, I am a sinner, eu sou um pecador and now I know e agora eu sei that I cannot save myself. que eu não posso salvar a mim mesmo. So I confess in this moment Então eu confesso, Pai, nesse momento, that I am a sinner que eu sou um pecador and I need you, God. e que eu preciso do Senhor. So thank you for sending Jesus Christ Então, muito obrigado por mandar to die on the cross for me, para morrer na cruz por mim, to pay the sins of to pay the penalty of my sins, por morrer por meus pecados, so that all my sins be gone para que todos os meus pecados and forgiven. e esquecidos. So now I confess Agora eu confesso, Pai, that Jesus, que o Senhor you Deus, are the Lord of my que o life. Senhor Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, So would you come into my life para você entrar na minha vida and become my God? e se tornar o meu Deus. So now, E agora, fill me up with the Holy Spirit me preencha, Senhor, com o and Espírito Santo. teach me and guide me Me ensina e me instrua to live as your child now. a viver como o seu filho agora, como filho seu. So now thank you. Muito obrigada, In the Senhor. name of Jesus we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, muito obrigado pelo carinho, por esse trabalho. Esse é o nosso programa Jesus em Live, porque aqui Jesus é o Senhor. E agora nós vamos para os nossos estúdios. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa linda, né, irmão? Vocês viram aí que os irmãos vieram de tão longe fazer o trabalho, fazer a missão. E assim somos nós, assim. A nossa África está nas as nossas palafitas, né? Os nossos outros países estão nos bairros, nas quebradas. Então a gente está aqui dentro do Amapá, pelos ribeirinhos, fazendo a obra do Senhor. Eu quero aqui, em nome de Jesus, parabenizar o pastor
Kim, o nosso querido irmão Samuel Kim e essa equipe, essas jovens amapaenses que estão estudando inglês para traduzir esses irmãos e quando chegar nos outros países também transmitir a palavra do Senhor, o conhecimento que liberta, que salva, que cura e abençoa. Glória a Deus. Quero falar aqui para vocês, mandar este abraço para nossa querida irmã quero falar para vocês da nossa Cozinha Tucuju. Um abraço para todos lá da Petroleira, lá no Shopping Independência, no 2º piso. Que comida maravilhosa, vou contar para vocês, viu? De primeiro mundo, lá no Shopping Independência, a irmã Beth, nossa querida amiga Beth, lá da loja Birimbau. Que loja maravilhosa, como vocês viram aqui, as nossas produções que tem lá, né? Vocês viram a nossa propaganda. E é isso aí. Você quer ser um apoiador do nosso programa? Você pode entrar em contato comigo. Vai lá na minha rede social, vai no Instagram, Jairo Maciel, Evangelista Jairo Maciel. Lá no Facebook, Jairo Maciel, Evangelista. Deixa uma mensagem lá que eu vou lhe atender, entrar em contato, glória a Deus. E eu quero falar agora de uma coisa muito legal que surgiu nos nossos corações, que veio lá do céu, né? O nosso programa ele é um programa voltado para Jesus. Jesus em live, porque aqui Jesus é o Senhor. E você que está em casa assistindo esse programa, tem momentos que a gente quer sumir, tem momentos que a gente quer desaparecer, mas não há necessidade disso. Nós temos um Deus que tudo pode, que nos ajuda e que nos compreende e que Ele não nos ama pelos nossos momentos emocionais. Pode ser o dia ruim, negativo, o dia que não deu certo, que as portas estavam fechadas. Não pense que isso é só com você, não. Comece a se libertar que isso não é só com você. A palavra de Deus diz assim, o nosso Jesus disse assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E neste momento, um participante especial que vai agora neste momento, que chama-se Tempo com Deus, esse quadro maravilhoso de um momento de reflexão. Assista, ouça e medite a palavra de Deus com o nosso querido pastor Heraldo Trindade. Tempo com Deus. Amados irmãos, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui para falarmos da palavra de Deus que nos alimenta. E essa palavra que eu quero trazer como reflexão, ela menciona exatamente o poder da fé. O quanto que nós nos relacionamos com Deus e quanto que a nossa fé pode contribuir para que o que é abstrato possa se tornar concreto. A palavra de hoje está em João, capítulo 11, a partir do versículo 39, em que Jesus vai até o túmulo de Lázaro. Ele diz: tirem a pedra, no versículo 39. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te falei que se cresces veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. O versículo 43, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Essa palavra, ela nos traz a certeza de que quando nós temos fé, nós antecipamos os resultados, os efeitos dessa fé. Jesus poderia ter dito inicialmente: Lázaro, vem para fora, e em seguida ter se manifestado no sentido do agradecimento, dizendo ao Senhor: Pai, te agradeço por teres me ouvido. Jesus nos ensina que a nossa fé antecipa os acontecimentos e que nós devemos agradecer a Deus mesmo quando o milagre ainda não se efetivou. A nossa fé, ela é capaz de transformar a nossa vida, de trazer coisas que são fundamentais para que essa fé se consolide a cada dia. A relação vertical, que é a relação com Deus, ela possibilita com que a relação horizontal, que é a relação com os homens, ela se efetive de uma maneira que nós possamos contemplar os milagres de Deus na nossa vida. Quando Jesus agradece antes do milagre, é pela fé. E é dessa forma que Ele nos ensina que nós tenhamos a fé ao ponto de agradecermos antes dos milagres de Deus se realizarem nas nossas vidas. Fique com a paz do Senhor Jesus. Você está ouvindo esse louvor que está tocando aí de fundo? Ele chama-se Tenha Fé. De onde Deus me tirou, Ele tira todo aquele que crê.
Hoje nós temos um entrevistado especial, que é o irmão querido diácono Alcir Alves Fernandes, o nosso querido Sica, lá da Relojaria Sica, pioneira aqui em Macapá, e ele está aqui conosco nos nossos estúdios da Jesus em Live. Eu quero cumprimentar este varão maravilhoso, valoroso do Senhor, na paz do Senhor. A paz do Senhor, meu querido amado irmão Alcir. A paz do Senhor, meu irmão Jairo. A paz do Senhor a todos que estão assistindo Glória a este Deus. programa, né? Conta um pouco pra gente essa experiência, pro povo aí em casa aumentar mais e mais, edificar a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, e eu passei a sentir, né, os sintomas, né, de problema de coração. E nisso eu fui investigar. Fiz exames tudinho, né? Eu fiz o roto, mapa, o eco, e na esteira deu alterado. Aí o médico, né, ele falou assim, nós temos que ver aonde é que está a lesão. E nisso aí ele passou o cateterismo, né, que é o cateto, né. E eu fui para o São Camilo, fiz, só que chegando lá, né, eu fui já em espírito e oração, né, mas que seja feita a vontade de Deus na minha vida. Isso, cheguei lá, fizemos, né, o exame de cateterismo e o médico, né, veio com o resultado. Só que ele chegou e disse assim, olha, você está com 3 artérias, né, com lesão, estão entupidas. A principal está 90%, tem outra de 60% e tem uma de 99%, tá por um fio. E você está prestes a ter um infarto. Meus irmãos, não é fácil você receber um diagnóstico desse. Mas em nenhum momento eu me desesperei. Porque hoje, para a glória de Deus, eu sou servo de Deus. Então eu não aceitei. Eu, na minha mente, eu comecei a orar. Clamar a Deus, na minha mente. Disse assim, Deus, eu não aceito. Eu sou teu servo. Eu ando na retidão. Eu sou obediente a ti. Eu escuto a tua palavra. E não aceitei. Aí veio o outro médico e disse assim, é só cirurgia de peito aberto. Mas eu não aceitei isso aí, continuei orando a Deus. Eu disse assim, meu Deus, eu não quero. Eu disse para Deus, Deus, do jeito que eu nasci, eu quero morrer. Então eu não aceito abrir o meu peito. Eita glória. Continuei orando. Continuei orando. E nisso o doutor já tinha providenciado já, né, a minha cirurgia. Já estava tudo certo para me fazer cirurgia no São Camilo. Aí foi que na porta lá do São Camilo, né, mandaram eu voltar, né, para não perder o leito. Voltei. O médico retornou a fazer de novo, né, todo o processo para me operar no sábado. A mesma coisa aconteceu. Eu esperei na sexta-feira à noite eu entrar em jejum, porque a gente entra em jejum para fazer essa cirurgia. E não aconteceu. Não foram lá dizer que eu tinha que fazer o jejum, abrir jejum. Aí quando foi no sábado de manhã, o médico me ligou, falou que, olha, eu ajeitei tudo para te operar hoje, que era sábado, só que o teu nome entrava e saía do mapa. Então não era para mim fazer essa cirurgia peito aberto. Voltando um pouquinho, no dia que eu passei mal, quando eu fui abrir o chuveiro, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu via a voz do Espírito Santo dizendo assim, Deus está mudando a rota, que é para a glória dele. Só que eu recebi aquela palavra, que eu sabia que era o Espírito Santo de Deus, a voz dele. Até então, no sábado à noite, eu tive alta do HE, voltei para casa e continuei nos meus medicamentos. Como eu já tinha uma passagem comprada para São Paulo, né? E eu disse para minha esposa, eu disse assim, amor, eu vou fazer esse procedimento lá em São Paulo, e seja o que Deus quiser. Louvado que seja feita a vontade e o querer dele na minha vida.
Então nós viajamos para São Paulo. Chegando lá, eu passei só um dia. Quando foi no outro dia, eu fiquei internado. Eu internei. Foi para Santa Casa, né, da Misericórdia, em São Paulo. E fiquei internado 8 dias. Nesse período de 8 dias, eu continuei a clamar a Deus, a orar, pedir para Deus que eu não queria uma cirurgia de peito aberto, que eu queria outro procedimento. E nisso Deus vem trabalhando, Deus, né, vem trabalhando, Deus vem usando os médicos, né? Só que teve um detalhe, que no 4º dia eu internado, o Satanás veio buzinar no meu ouvido, falou que era para mim desistir, que eu não tinha mais jeito. Isso foi na madrugada. Eu me levantei, já fiquei agoniado, já querendo sair do hospital. O inimigo querendo lhe colocar seta de medo, O né? inimigo querendo me colocar seta de medo. Me colocou medo. Só que eu não aceitei aquilo. Aí, na mesma hora, eu mandei mensagem para minha esposa, disse, olha, está acontecendo isso. Ora, intercede por mim. Ela orou, mandou um louvor, né? Mandou um louvor. Para acalmar a alma. Para acalmar. Ela disse assim, acalma, que Deus já te deu a vitória. Verdade. Então, eu recebi aquelas palavras dela, né? E fui pro banheiro. Me tranquei no banheiro. Todos os dias, dava 11h30, eu me trancava no banheiro e ia orar, clamar a Deus. E nesse dia eu fui na madrugada, era 2h30 da madrugada, que eu fui orar, clamar a Deus, que era para afastar aquilo de mim, aquele medo. Eu orei, clamei a Deus, né? E aqueles pensamentos foi saindo, né, da minha mente, foi saindo e veio aquela calmaria. Da paz que excede o entendimento humano. Veio aquela Eita, paz, glória. aquela calmaria. Então aquilo ali sumiu. Aí eu disse assim, Deus, muito obrigado. Agradeci a Deus. Obrigado. E quando foi no outro dia, eles vieram me buscar, que era para fazer, né, o cateterismo. Procedimento, né? O cateterismo. Isso. O primeiro cateterismo lá. Que eles queriam ver se a lesão tinha aumentado ou se tinha recuado. Eles queriam ver como estava. Aí, se eu fiz o cateterismo. O meu procedimento durou 1h10. Com 30 minutos, eu faleci, eu apaguei. Porque a gente estava assistindo, eu estava assistindo lá, e de repente eu virei pro lado. O meu ar foi embora, mas quando eu virei, eu senti uma mão me tocar aqui no meu ombro. Glória a Deus. Louvado Tocou. seja o nome do Senhor. Me empurrou e tipo assim, te acorda que ainda não é a hora. Nisso eu puxei a minha respiração e a minha respiração já voltou ao normal. Só que aí, no mesmo tempo, abriu-se uma roda de luz em cima de mim. Glória a Deus. E nessa roda de luz, eu vi anjos com asas abertas e com espada de fogo. Tipo assim, estavam marchando em cima de mim. Marchando. Que glória, aleluia. Eu abria, fechava o olho. Eu disse assim, eu morri. Eu tô no céu. Meu Deus, que Eu morri. Eu tô no céu. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fui sumindo. E eu fiquei, né, com aquilo. Aí o procedimento continuou. A minha pressão, os médicos se admiraram, porque a minha pressão ela não alterou, não baixou. Ela ficou de 11, 12, 13. 13, 12, 11. Então não alterou. Quando ele terminou o procedimento, um médico mineiro, né? Ele até brincou, disse assim, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Mostra o pau. Eu ri. Só que aí ele mostrou no telão, disse, olha como estava teu coração e olha como é que ele está. Glória a Deus. Perfeito. Glória As minhas artérias a Deus. todas cheias.
todas circulando o sangue. E ele falou assim, agora, seu Alci, é coração novo. Eu não quis te assustar, mas as tuas artérias fecharam todas. E vocês sabem que as artérias fechar do teu coração é morte, é falência. Então eu faleci. Aí que eu entendi, né, que era a mão de Deus que estava ali. Foi Deus que me operou. Glória porque não tinha como o médico reverter as artérias fechadas. Não tinha como, só Deus mesmo. Glória a Deus. Então aí eu vi a glória de Deus se manifestar na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Em 1h30 o Senhor mudou esse cenário. E para ver que quando a gente é fiel a Deus, a gente anda na retidão, Deus ele trabalha a nosso favor. Ele nos dá o melhor. Vitória a Deus dará a nós, eu sei. A conclusão, o poder da oração. Glória a Deus. E um coração aquebrantado, o Senhor, Deus, ele não resiste. Aleluia. Ele faz, Deus. ele faz. Ele faz. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado à irmã Rose, à família, à irmã pastora de Jesus, que pastoreia o nosso querido amado diácono, irmão Alcir Fernandes. E nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, em nome de Jesus. Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pela cidade? Realizamos o sonho da casa própria para milhares de famílias. Com diálogo, trabalho, conseguimos destravar recursos e reduzir juros, garantindo políticas públicas eficientes para que a nossa gente tenha maior acesso à moradia digna. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Para todos. Bora 15? Bora filiar? Já parou para pensar que onde tem MTB, tem trabalho pelas mulheres? Por isso trabalhamos por mais mulheres na política, ampliando vozes e fortalecendo a democracia. Através de obras e projetos sociais, estamos reduzindo a desigualdade e melhorando a qualidade de vida, promovendo desenvolvimento, inclusão e dignidade para quem mais precisa. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15? Bora filiar? Quer o melhor da comida caseira bem pertinho da sua casa? Vem conhecer o restaurante Paladar Caseiro no Buritizal. Temos carne assada de panela, frango guisado, picadinho, bife acebolado, açaí com charque, peixe assado, peixe frito, carne assada, porco assado, toscana, calabresa e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Pedro Lazarino, 934, no Buritizal. Tu vai assistir os jogos da Copa com qualquer camisa? Aí não dá, né? A verdadeira torcida entra em campo personalizada. E já sabe, seja para a Copa, para sua empresa ou para o seu evento, a Talento Gráfica tem a opção ideal. Com personalização de qualidade e tecnologia neon, suas camisas ganham ainda mais cor, destaque e presença. Modelo, textura, nome e número que você quiser. Então não fique no banco de reservas. Garanta sua camisa personalizada na Talento Gráfica e entre na Copa com estilo. Quer um almoço de qualidade? Vem para Petroleira Tucuju. Temos o melhor da comida caseira todo dia. E não podia faltar o charque com açaí e o peixe frito fresquinho. Estamos no Shopping Independência, 2º piso. Venha e traga a sua família. Oi, vem conhecer a Berimbau. Aqui você encontra roupas masculinas e femininas, bolsas e acessórios que vão te deixar irresistível. Temos moda completa para você, do casual ao estiloso. Tudo com qualidade e pelo menor preço do mercado. Temos a nossa linha de lingeries, calcinhas, sutiãs, cintas e muito mais. Bolsas, óculos, capinhas, cada detalhe para seu look com muito estilo. Nos encontre no 1º piso do Shopping Independência e também no Atacadão Berimbau, no Golden Shopping, salas 6 e 8, no centro. Vem nos visitar! Quero agradecer aqui nossos apoiadores. Um abraço para o nosso querido irmão Ricardo e a nossa querida irmã Riquelme,
lá da Talento Digital. Gente, é um trabalho lindo, maravilhoso. Tem a Outdoor da Jesus em Live na cidade. Obrigado pelo carinho de vocês. Um grande abraço também para dona Beth e também para a equipe lá. Sabe de quê? Gente, o negócio é o seguinte, comida. As nossas comidas regionais lá no Shopping Independência, lá no 2º piso, lá na Petroleira. Olha só, como você está vendo aí nesse cartaz, a Petroleira está avançando. Antes do petróleo chegar, eles já se anteciparam com a culinária mapaense. Eu comi um charque maravilhoso lá hoje, viu? Um abraço para a dona Beth também lá da Berimbau. Gente, a Berimbau, ela cuida da mulher. A mulher, ela é um presente de Deus para nós varão, né? Cada um tem sua varoa, estou esperando a minha, mas aí como você vê essas marcas, as qualidades dos produtos que a irmã Beth vende, aí no 1º piso do Shopping Independência, na loja Berimbau, visite, vá lá, você vai ganhar desconto, porque o produto é de qualidade. E hoje está aqui presente conosco o nosso querido irmão, pastor Enoque, que tem um grande trabalho no reino do Senhor. É um pastor que é pastor, evangelista, missionário, servo. E ele está aqui conosco, meu querido pastor. Quero primeiramente, antes de lhe perguntar, lhe desejar a paz do Senhor. A paz do Senhor, Jairo. Eita glória. Estou feliz de estar aqui com você para a gente falar sobre esse tema tão importante, sobre o acolhimento de pessoas em situação de rua, pessoas em dependência química. Então, muito obrigado pelo convite. Glória a Deus, seja bem-vindo, meu pastor. Começa assim a pergunta, como foi que surgiu esse desejo, essa preocupação com a vida? A gente passa aí, vê pessoas pedindo dinheiro para comer, tem pessoas pedindo dinheiro para comprar jujuba, para vender, e a gente já não sabe se essa pessoa de fato vai fazer isso ou se ela está fazendo isso para alimentar um vício. Conta um pouco para a gente como foi que nasceu no coração de Deus, que passou para você esse projeto de resgatar pessoas, como foi que começou e como é que está sendo o procedimento desse trabalho lindo que o Senhor vem realizando na cidade. Certo, Jairo. Foi algo que Deus colocou no meu coração há muitos anos. Ele vem colocando no meu coração e toda vez que a gente passa, que a gente vê uma pessoa na rua, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, situação pedindo comida, que muitas vezes a gente sabe que aquele pedido para comer não é para comer, muitas vezes é para beber, é para usar droga, mas a gente não tem certeza. Muitas vezes a gente oferece a comida, mas a gente sabe que ele precisa de mais do que isso. Então, nasceu esse desejo no coração de oferecer mais para ele. E esse mais é esse acolhimento que a gente está oferecendo hoje através do Instituto Resgatando Vidas. Esse projeto, ele nasceu com o desejo de levar a palavra de Deus para essas pessoas. Nós cremos veemente que João 8,32 acontece na vida deles a partir do momento que eles recebem a palavra de Deus. Então, lá nós temos ministração da palavra de manhã, à tarde e à noite. Então, através do conhecimento da palavra, que nós entendemos que é a verdade, eles são libertos. Eles têm atividades de laboterapia lá dentro, nós temos uma horta, temos alguns outros projetos que estão em andamento ainda lá dentro, mas o que nós acreditamos que faz com que eles encontrem força para vencer esse adversário que está destruindo a vida deles é a palavra de Deus. Antes da gente falar da campanha, eu queria lhe falar, nós temos um testemunho muito poderoso, nós temos um depoimento de um irmão, né? Isso. Alguém que foi recebido, foi acolhido lá e viveu esse extraordinário de Deus, que é essa libertação, esse recomeço, esse renovo lá dentro da nossa comunidade terapêutica. Glória a Deus. Dá uma olhadinha aí no depoimento do irmão que ele vai falar com a gente. O Instituto Resgatando Vidas foi um marco, um divisor de águas na minha vida. Eu fiquei na rua de Macapá, tinha desistido de uma vida familiar, fui viciado em crack, tenho 45 anos, inclusive fiz semana passada os meus 45 anos. E em alguns momentos dessa vida, dessa minha caminhada, eu desisti
desisti de viver. O crack, a química, ela te afasta da família, ela te isola de tudo. Só quem passa pelo problema sabe como é que é. Para muita gente, esse problema é um problema de sem vergonha, é algo que a pessoa que não tem o que fazer, não, é um problema muito sério, que tem que ser muito trabalhado. E eu levanto a mão para os céus quando eu encontrei o pastor Enoque no meio da rua, eu lavei o carro dele e ele veio conversar comigo. E eu disse para ele, não vai funcionar, isso não vai funcionar. Ele disse não umas 3 a 4 vezes. E ele falou, eu ainda vou te ver comigo lá no Instituto. E numa dessas situações eu fui vencido pelo cansaço e o Senhor foi trabalhando e eu encontrei com ele, liguei, ele foi me buscar, passei as fases de tratamento. O Instituto realmente tem um trabalho acolhedor, é uma casa terapêutica, é um projeto dentro do Instituto. O Instituto Resgatando Vida é uma coisa, o projeto Nova Criatura é o que cuida de pessoas em situações de risco, em dependentes químicos. E isso foi importante na minha vida, porque a palavra de Deus lá é o centro de tudo, o Senhor Jesus é o centro de tudo. Nós temos uma área, nós temos a atenção que às vezes a gente não tem em casa, a atenção às vezes que a família não tem. Esse homem dedicou a vida e abriu aquele lugar. E não é só eu, não sou o único resultado daquele lugar, tem outras pessoas que passaram por lá, que hoje já estão com a vida recuperada, que acreditaram no Senhor, teve essa paciência de nos reeducar, porque é uma reeducação. A droga é só um pedaço de uma vida de um adicto. Tem a parte do caráter, tem a parte da saúde, Jairo, tem a parte do emocional, a saúde mental, que é uma vida que tu construiu fora da norma. E aí tu tem que voltar, tu não acaba com 20 anos de adicção dentro de 3 a 4 semanas. Então, é a paciência, tem as crises existenciais que vai acontecer dentro, tem o problema que tu vai ter que resolver com a família tem que vir para dentro desse tratamento. Eu tive a oportunidade de passar hoje esses 6 últimos meses aqui, esses 4 últimos meses, é a melhor fase que eu já tive aos meus 45 anos de convívio com a minha mãe, com meu pai, e isso eu aprendi lá no Instituto, a dar uma oportunidade de ouvir, de me submeter como filho. Eu agradeço a Deus, o Instituto teve toda essa importância na minha vida. Esse é o nosso querido irmão na fé, o Anderson Rodrigues, não é verdade? Pastor Enoque, vamos falar dessa campanha. Eu fiquei, na época que nós conversamos sobre o trabalho, mas como assim? Como é que é? Adote um irmão que está em tratamento. Conta pra gente aí. Adote um irmão acolhido em recuperação. Eita glória! Ele forte. Já foi acolhido, ele está em recuperação, mas essa pessoa está desacreditada da família, os pais não querem ajudar, a mãe, os irmãos, os amigos. Então nós precisamos de alguém que nos apoie. Hoje nós já temos o Templo Bet-Sian, que já faz essa parceria lá conosco, nos apoia lá dentro do Instituto, e nós estamos procurando outros templos, empresas, pessoas físicas que sintam no coração essa necessidade de ajudar essas pessoas que estão hoje sem ter quem o ajude. Meu pastor, eu quero que tu deixe uma mensagem para o povo aí em casa da Palavra de Deus, para que eles possam olhar e dizer, é de Deus esse projeto, eu quero abençoar. Antes eu queria dizer que a comunidade terapêutica Nova Criatura, que é um braço do Instituto Resgatando Vida, ela está localizada na Fazendinha, no Polo Hortifruti da Fazendinha, no ramal do Polo Hortifruti, numa chácara. Lá nós fazemos esse trabalho num espaço alugado, nós custeamos energia, internet para fazer esse trabalho lá. Nós temos lá hoje 12 pessoas acolhidas, quase todas estavam em situação de rua quando foram acolhidas. E nós cremos, irmãos, que o Evangelho é isso. O Evangelho é fazer um gesto de amor, é replicar esse gesto de amor que Cristo fez por nós, dando a sua própria vida. Então nós doamos a nossa vida pelo próximo, para que o próximo saiba realmente que esse amor que nós pregamos não são somente palavras, mas são ações verdadeiras, genuínas, do coração. Então este é o nosso dever como cristão,
acolher, receber e abençoar a vida dos nossos irmãos. Capacitar para enviar. E a palavra diz assim: tudo que fizerdes aos meus pequenininhos, a mim o fará. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Muito obrigado, meu querido pastor. Muito eu obrigado. Estou aqui todo também. arrepiado, eu estou emocionado. É lindo esse trabalho. Eu também tive o privilégio de Deus me ungir evangelista, e essa é uma ferramenta de evangelismo. Levante da sua cadeira, ligue para esse pastor, veja no que você pode ser útil para o reino de Deus. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pela cidade? Realizamos o sonho da casa própria para milhares de famílias. Com diálogo, trabalho, conseguimos destravar recursos e reduzir juros, garantindo políticas públicas eficientes para que a nossa gente tenha maior acesso à moradia digna. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve. Para todos. Bora 15? Bora filiar? Já parou para pensar que onde tem MTB, tem trabalho pelas mulheres? Por isso trabalhamos por mais mulheres na política, ampliando vozes e fortalecendo a democracia. Através de obras e projetos sociais, estamos reduzindo a desigualdade e melhorando a qualidade de vida, promovendo desenvolvimento, inclusão e dignidade para quem mais precisa. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15? Bora filiar? Quer o melhor da comida caseira bem pertinho da sua casa? Vem conhecer o restaurante Paladar Caseiro no Buritizal. Temos carne assada de panela, frango guisado, picadinho, bife acebolado, açaí com charque, peixe assado, peixe frito, carne assada, porco assado, toscana, calabresa e muito mais. Venha nos visitar na Avenida Pedro Lazarino, 934, no Buritizal. Tu vai assistir os jogos da Copa com qualquer camisa? Aí não dá, né? A verdadeira torcida entra em campo personalizada. E já sabe, seja para a Copa, para sua empresa ou para o seu evento, a Talento Gráfica tem a opção ideal. Com personalização de qualidade e tecnologia neon, suas camisas ganham ainda mais cor, destaque e presença. Modelo, textura, nome e número que você quiser. Então não fique no banco de reservas. Garanta sua camisa personalizada na Talento Gráfica e entre na Copa com estilo. Quer um almoço de qualidade? Vem para Petroleira Tucuju. Temos o melhor da comida caseira todo dia. E não podia faltar o charque com açaí e o peixe frito fresquinho. Estamos no Shopping Independência, 2º piso. Venha e traga a sua família. Oi, vem conhecer a Berimbau. Aqui você encontra roupas masculinas e femininas, bolsas e acessórios que vão te deixar irresistível. Temos moda completa para você, do casual ao estiloso. Tudo com qualidade e pelo menor preço do mercado. Temos a nossa linha de lingeries, calcinhas, sutiãs, cintas e muito mais. Bolsas, óculos, capinhas, cada detalhe para seu look com muito estilo. Nos encontre no 1º piso do Shopping Independência e também no Atacadão Berimbau, no Golden Shopping, salas 6 e 8, no centro. Vem nos visitar! Glória a Deus! Que maravilha estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está assistindo Jesus em Live, o programa para toda a família, porque aqui Jesus é o Senhor. E agora nós vamos com a palavra de Deus, com o nosso querido pastor Rodrigo Limar Júnior, trazendo a palavra para o teu e o meu coração. Olá, querido telespectador do programa Jesus em Live. Eu quero cumprimentar a você com a graça e com a paz de Jesus Cristo. Eu estou aqui para lhes trazer uma palavra do coração de Deus. E pensando sobre aquilo que eu poderia trazer-lhes, me veio à mente um pensamento que já foi meu e que eu sei que também é de muitas pessoas. Porque diante das nossas vidas de pecado, diante das nossas fraquezas, diante das nossas falhas, nós podemos até pensar, será que é possível Deus me amar diante de tantas coisas que eu faço, diante de tantas falhas que eu possuo? Será que de fato Deus me ama? É possível que Ele verdadeiramente me ame?
Bom, é importante primeiramente que você saiba que o amor é um atributo de Deus. Na Bíblia Sagrada nós temos em toda a sua estrutura textos que nos mostram que verdadeiramente o amor é uma das características essenciais deste Deus. Diante deste fato, as pessoas pensam que os seus pecados, as suas falhas e fraquezas lhes afastam deste amor, impedem que Deus lhes ame. Mas eu quero mostrar para você que mesmo diante da sua condição, mesmo diante da sua fraqueza e até mesmo das suas falhas, o nosso Deus sempre lhe amou e sempre vai lhe amar. Talvez você me pergunte, como eu posso acreditar que de fato Deus nos ama? A primeira razão que me leva a crer e a dizer para você que de fato Deus nos ama é porque Deus nos criou. Muitas pessoas até dizem, outras pensam, que Deus criou o ser humano porque ele precisava ser adorado. Mas isso não é verdade. Se nós considerarmos que antes da criação do homem, Deus já havia criado os seres angelicais. Deus já era adorado por eles na eternidade. Então Deus não criou o homem porque precisava ser adorado. Deus criou o ser humano porque Deus é um Deus de amor. Este foi um ato da manifestação divina deste amor, quando Deus cria um ser que ele sabia que iria pecar, um ser que ele conhecia na sua essência, no seu íntimo. Tudo isto prova que, de fato, o nosso Deus nos ama. E conforme a própria Bíblia demonstra, no livro do Gênesis, isso acabou acontecendo, porque o homem pecou, o seu pecado fez com que ele se afastasse de Deus, mas este pecado não fez com que Deus se afastasse do ser humano. Nós temos aqui, então, uma segunda razão que prova o amor de Deus para conosco. Alguém pensa, pastor, por que Deus não exterminou a Adão e Eva e não criou outros seres? Não teria sido mais fácil? Bom, na nossa concepção humana, descartar é sempre mais fácil. Só que Deus não trabalha com descarte, Deus trabalha com restauração. E nós vemos aqui, neste episódio da queda no Jardim do Éden, a segunda manifestação deste amor. Porque ao invés de descartar, de destruir, de exterminar o ser humano, Deus decide salvá-lo. Nós temos, por exemplo, o que foi escrito por João na sua primeira carta, no capítulo 3 e o versículo 1. João diz o seguinte: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Então observe, Deus é amor e Deus verdadeiramente nos amou a ponto de nos chamar de seus filhos. Mas o pecado nos afastou dele. Mas mesmo na condição de pecador, este Deus não deixou de nos amar. E ao invés de nos exterminar, ele decidiu nos salvar. Romanos capítulo 5, o versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor para conosco, pois Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então observem que o fato de Deus nos amar, mesmo depois que o homem pecou, mesmo depois que o homem fracassou, demonstra de fato que o amor de Deus, ele se estende a nós, mesmo nesta condição, mesmo possuindo uma natureza caída, mesmo nos afastando dele por conta das nossas falhas e dos nossos erros, mas Deus não desistiu do ser humano. Quando Adão pecou, a Bíblia Sagrada mostra que o próprio Deus foi até Adão no Jardim do Éden. E Deus o procurou, chamando-o pelo seu nome, dizendo: Adão, onde tu estás? E Deus o procurou até que o encontrou. E de fato, esta é a realidade divina em relação ao ser humano.
Mesmo que o homem tenha pecado, fugido de Deus e se escondido dele, Deus não desistiu do ser humano. Pelo contrário, ele foi em busca de resgatá-lo, de salvá-lo, de restituí-lo, de restaurá-lo, porque de fato Deus não trabalha com descarte, mas ele trabalha com restauração. E para que este plano de amor pudesse ser concretizado, eu encontro então na Escritura uma terceira razão para crer que Deus verdadeiramente nos ama. E por que que digo isso? Porque mesmo diante da condição de pecador, Deus decidiu enviar o seu Filho para morrer pelo pecador, para morrer pelo ser humano, para que o problema do pecado fosse resolvido, para que a situação do ser humano fosse resolvida. Nós encontramos, por exemplo, o que João escreveu no capítulo 3 e o versículo 16, quando ele declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe, aqui neste pequeno versículo, eu costumo dizer que nós temos um resumo do plano da salvação. Porque se você bem observar, o texto diz: porque Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, o mundo, o maior público, de tal maneira, a maior forma, que deu seu Filho, o maior presente, para que todo aquele que nele crê, a maior fé, não pereça, o maior livramento, mas tenha a vida eterna, a maior de todas as promessas de Deus para a humanidade. Mas o apóstolo Paulo também diz, em Gálatas capítulo 2 e o versículo 20, ele declara: já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então observe que o sacrifício de Jesus, que a morte de Jesus foi um ato de amor. Ele não morreu porque ele foi obrigado. Ele não morreu porque ele era um coitadinho, porque ele se tornou um mártir. Não, Jesus veio exatamente para entregar a sua vida em favor da salvação da humanidade. E por isso agora nós podemos ser salvos. E por isso agora a obra salvífica de Cristo pode mudar a nossa condição de pecadores para a condição de filho. Bom, eu acabei de mostrar para você pelo menos 3 razões para crer que Deus de fato lhe ama, apesar das suas falhas, apesar das suas fraquezas, apesar dos seus fracassos. Eu mostrei que Deus lhe amou quando te criou. Deus lhe amou quando decidiu te salvar, mesmo quando os nossos primeiros pais pecaram. Deus lhe amou porque ele enviou seu Filho para morrer por nós. Logo, não há dúvida de que Deus nos ama. Mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. E você ama a Deus? Se Deus fez tudo isto, inclusive entregando seu Filho para morrer por nós, para provar o seu amor por nós, se Cristo, para provar o seu amor, entregou a sua própria vida por nós, o que você tem feito para provar que verdadeiramente você ama a Deus? Se você de fato deseja provar que o ama, existe uma maneira muito simples, uma maneira muito eficaz de você provar este amor. Porque assim como Jesus entregou a sua vida para que os seus pecados fossem perdoados, como prova do seu amor, você também pode entregar a sua vida para Ele, para que os seus pecados sejam perdoados. E assim o amor dele te alcance, o amor dele chegue até você. Não pense que os seus pecados vão separá-los de Deus. Uma certa vez, uma pessoa muito sábia declarou que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais.
Mas também não há nada que você deixe de fazer para que Deus te ame menos, porque Ele sempre vai te amar. Eu convido a você agora a fazer parte deste amor. Você ouviu aqui o testemunho do evangelista Jairo e das outras pessoas que aqui deram os seus depoimentos. Elas são frutos da manifestação deste amor. Elas hoje estão diante de Deus adorando-o porque experimentaram o verdadeiro amor que conduz à paz que excede todo o entendimento. Por isso, eu te convido agora, você que está assistindo o programa Jesus em Live, você que está agora, nesse momento, ouvindo esta palavra, assistindo esta palavra, e eu sei que o Espírito Santo tocou no seu coração, eu quero convidar a você para entregar a sua vida para Jesus e experimentar o verdadeiro amor. O amor que o mundo não pode oferecer, o amor que nada desta vida é capaz de oferecer, mas o amor que só Deus pode oferecer. Então agora, feche os seus olhos onde você está e ore comigo, entregando a sua vida para Jesus. Pai amado, diante desta palavra que acabamos de ministrar, eu sei que há muitas vidas que, tendo-a ouvido, estão agora entregando o seu coração para Ti. O que eu te peço, Senhor, agora, perdoa-lhes os pecados e escreve-lhes o nome no livro da vida, para que experimente o verdadeiro amor que provém de Ti. Por isso eu te peço, derrama o Teu amor sobre os corações de cada telespectador e os abençoa. Eu oro pelos enfermos, eu oro por aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor venha fazer agora e abençoar a vida de cada uma destas pessoas. É o que eu te peço e por fé eu te agradeço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você guarde esta palavra no seu coração. E se você quiser ouvir outras palavras como esta, além de assistir o programa Jesus em Live, você pode também me seguir nas minhas redes sociais, que vão aparecer aí na tela, e com certeza Deus sempre terá uma palavra para o seu coração. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pastor querido Rodrigo Limar Júnior, o nosso pastor lá da Bet-Sião, onde eu congrego. Você é o nosso convidado para ir aos cultos de quinta-feira, nosso culto de ensino, e os cultos dos domingos também. Tem 5 da tarde, né, às 17 horas, às 19, das 19h30 às 21h30 do domingo. E de manhã também, a partir das 8 horas, nós temos a nossa escola bíblica. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por todos vocês aí que estão em casa, que meditaram nessa palavra, que assistiram o conteúdo deste programa, e dizer para vocês que Jesus nos ama. Ele nos ama e Ele quer nos abraçar, nos salvar, nos guardar, nos resgatar de todo o mal. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem.